Muito bem, querido aluno, querida aluna, professor Raul Alves com você, na nossa aula mais recente sobre Código de Trânsito Brasileiro, em especial dos artigos 26 ao artigo 50. Então, acompanhe comigo essa nossa aula sobre legislação de trânsito, para você que vai realizar concursos onde essa disciplina é cobrada, como Polícias Rodoviárias Federal, militares estaduais, companhias de trânsito ou guardas de trânsito municipais, ok? Dentre outros concursos. Artigo 26. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos lá. Os usuários das vias terrestres devem, ou seja, dever dos usuários das vias terrestres, tá? 1. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. 2. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer obstáculo. E aqui eu coloquei um cardzinho para você que fala justamente um pouco sobre isso aí, tá? Não pode jogar objetos do veículo ou abandoná-los na via pública, na via terrestre, ok? Isso dá uma multa de 130,16 e 4 pontos na sua carteira. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino, ok? Então, com relação à circulação do veículo, ele tem que estar em boas condições, aqueles carrinhos velhos que volta e meia a gente observa por aí andando nas vias, em tese, não podem circular, tá? Equipamentos de uso obrigatório. E aí o código traz uma lista no seu anexo de equipamentos de uso obrigatório, ok? Também você não pode ficar no prego de combustível em via pública, em via terrestre, melhor dizendo, tá bom? Senão você é multado, tá? Ponto de atenção. Os equipamentos obrigatórios estão previstos no artigo 105 do CTB, na Resolução 1498 do CONTRAN e suas alterações. É um tema bastante explorado nas provas de concurso anteriores. Essa obrigação é do condutor do veículo, porém, o proprietário também tem a obrigação de manter o veículo devidamente regularizado, conforme estabelece o 257 do CTB. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que na responsabilização, além, obviamente, de quem está conduzindo o veículo, ok? Pode ser alcançado o proprietário do mesmo também nessa responsabilização, tá? Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, ok? Espera-se que o condutor tenha perícia, tenha atenção, ok? Seja prudente na condução do veículo em via terrestre, tá? E a falta dessa imperícia, dessa falta de atenção, pode eventualmente responsabilizá-lo, mesmo que culposamente. Mais um ponto de atenção. A falta de atenção e cuidados na direção do veículo, na condução do mesmo, do veículo automotor, é uma infração considerada leve, conforme 169 do CTB. Vale lembrar que, conforme a resolução 453 do CONTRAN, artigo 4º, inciso 2 do CTB, conduzir a motocicleta, aqui especificamente, sem viseira ou óculos protetores é considerada infração leve do CTB, ok? Conduzir a motocicleta com a viseira levantada, ou capacete sem viseira, ou um óculos protetor,
pode ser já aí uma multa de uma infração leve, tá bom? Resolução 453. O artigo 3º. Condutor e passageiro da motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado para circular na via pública deverão utilizar capacete com viseira ou, na ausência desta, óculos de proteção em boas condições de uso, ok? Parágrafo 1º. Entende-se por óculos de proteção aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivos ou de sol. Parágrafo 2º. Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança de trabalho, os famosos EPIs, de forma singular, em substituição aos óculos de proteção, ok? Ou seja, não é qualquer óculos que pode substituir a viseira do capacete, tá bom? Parágrafo 3º. Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção deverão estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos. Proteção total aos olhos. Observados os seguintes critérios. 1. Quando o veículo estiver imobilizado na via, independentemente de motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada, ou seja, veículo parado, tá? Devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal dos olhos quando o veículo for colocado em movimento, tá bom? Parou, pode levantar a viseira, tirar o óculos. O veículo começou a andar, tem que proteger os olhos. 2. A viseira deverá estar abaixada de tal forma possibilite a proteção total frontal dos olhos, considerando-se num plano horizontal, permitindo-se, no caso dos capacetes com queixeira, pequena abertura de forma a garantir a circulação de ar. 3. No caso dos capacetes modulares, além da viseira, conforme inciso 2, a queixeira deve estar totalmente abaixada e travada. Parágrafo 4º. No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no padrão cristal. Parágrafo 5º. É proibida a aposição de película na viseira do capacete e nos óculos de proteção. Artigo 4º. Dirigir ou conduzir passageiro em descumprimento às disposições contidas nesta resolução implicará nas sanções previstas no CTB, conforme abaixo. 2. Utilizando viseira ou óculos de proteção em descumprimento ao disposto no artigo 3º, ou utilizando capacete não fixado na cabeça, conforme artigo 1º, artigo 169 do CTB. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Norma 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Atenção! Um exemplo de exceções devidamente sinalizadas são as faixas exclusivas para ônibus, normalmente à direita da via, ok? 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, ou seja, dentro da rotatória, haverá precedência para quem está dentro dela. C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento de veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento
os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. A. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. B. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já estiver passado pelo local. C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação do serviço de urgência. D. A prioridade da passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código. Atenção! É importante ressaltar que os veículos citados acima, os de polícia, ambulância, corpo de bombeiros e fiscalização de trânsito, somente gozam de livre circulação quando em serviço de urgência, ou seja, devem estar com a luz vermelha intermitente e sirene acionados. Segundo a Resolução 268 do CONTRAN, no seu artigo 1º, somente os veículos mencionados no inciso 7 do artigo 29 do CTB poderão utilizar luz vermelha intermitente e dispositivo de alarme sonoro. Parágrafo 1º. A condução dos veículos referidos no caput somente se dará sob circunstâncias que permitam o uso das prerrogativas de prioridade de trânsito e de livre circulação, estacionamento e parada, quando em efetiva prestação de serviço de urgência, que os caracterizem como veículos de emergência, estando neles acionados o sistema de iluminação vermelha, intermitente e alarme sonoro. Parágrafo 2º. Entende-se por prestação de serviço de urgência os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência, em circunstâncias que necessitem de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá grande prejuízo à incolumidade pública. Parágrafo 3º. Entende-se por veículos de emergência aqueles já tipificados no inciso 7 do 29, inclusive os de salvamento difuso, destinados a serviços de emergência decorrentes de acidentes ambientais. 8. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação do serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Atenção! Segundo a Resolução 268 do CONTRAN, no seu artigo 3º, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública referidos no inciso 8 do 29 identificam-se pela instalação de dispositivo não removível de iluminação intermitente ou rotativa, e somente com luz amarelo âmbar. Presta atenção. Ambulância, polícia, vermelho, tá? Estes outros veículos de prestação de serviço de utilidade pública, amarelo, ok? Cuidado com isso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, são considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública. 1. Os destinados à manutenção e reparo de rede de energia elétrica, de água e esgoto, de gás, combustível canalizado e de comunicações. 2. Os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, quando há serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário. 3. Os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública. 4. Os veículos especiais destinados ao transporte de valores. 5. Os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para tal finalidade. 6. Os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo, a serviço da administração pública. 9.
A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Ultrapassagem de veículo pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto, cuidado com isso aqui, tá? Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Você tem um veículo que está na tua frente, querendo entrar para a esquerda, você não vai ali fazer a ultrapassagem pela esquerda naquele momento, tá bom? 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a. Nenhum condutor venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Se a ultrapassagem é pela esquerda e quem está atrás está realizando a ultrapassagem, os dois vão se chocar. Então, há de se observar isso antes de realizar a manobra. B. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. C. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que essa manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá: letra A. Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. B. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixa livre uma distância lateral de segurança. C. Retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deverá: 1. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com sentido duplo, com duplo sentido de direção e pista única. Nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Artigo 33. Nas interseções e em suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo o gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversação à direita, à esquerda e retornos. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro e a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Artigo 37.
Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. E onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: 1. Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra de menor espaço possível. 2. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário, pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinado, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública nas rodovias. 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo. 3. Do 40. A troca de luz baixa e luz alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: A. Em imobilizações ou situações de emergência. B. Quando a regulamentação da via assim o determinar. 6. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fim de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em vias próprias a eles destinados, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. 4. O condutor manterá acesa pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Atenção! O uso indevido de luzes nos veículos caracteriza infração do artigo 250 e 251 do CTB e é considerada infração de natureza média, mais 4 pontos na CNH do condutor, ok? Ou seja, pessoal, muitos condutores, às vezes, utilizam a utilização de jogar luz alta, intermitente, para informar blitz, para informar ação de fiscalização policial, tá bom? Isso aí caracterizaria o uso indevido das luzes, tá? Aí, consequentemente, pode acarretar infração, pontos na carteira e multa, ok? Só um exemplo para florear aí a sua cabeça. Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso agora, estamos falando da buzina, desde que em toque breve e nas seguintes situações. 1. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidente. 2. Fora de áreas urbanas, quando for conveniente advertir o condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Comentário.
O uso indevido da buzina caracteriza infração leve no artigo 227 do CTB, com 3 pontos na CNH do condutor, conforme descrito abaixo. Artigo 227. Usar a buzina. 1. Em situações que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. 2. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. 3. Entre as 22 e as 6 horas da manhã. 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização. 5. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. Infração leve, penalidade, multa, caso desobedeça o que está descrito no que acabamos de falar para você, tá bom? Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de 1. Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. 2. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo, sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser se haja perigo iminente. 3. Indicar de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Atenção! As infrações relativas ao excesso de velocidade e à velocidade mínima estão previstas no artigo 218 e 219 do CTB. A fiscalização de velocidade nas vias públicas está regulamentada na Resolução 2396 do CONTRAN, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, conforme o CTB. Artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor de veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículo que tenham o direito de preferência. Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, esteja verde, por exemplo, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem de trânsito transversal. É o famoso fechar o cruzamento. Por mais que, por exemplo, você esteja se aproximando de um semáforo e esteja verde para você, mas a fileira de veículos esteja ali no limite da via e, ao tentar ultrapassar, você acabe fechando o cruzamento, isso é proibido, mesmo que o sinal esteja favorável para você, tá bom? Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN, tá? 47. Gente, aqui a gente está falando, por exemplo, sobre o triângulo, tá? Sinalizador que deve ter em cada veículo. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo dispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circulação sobre a via e é considerado estacionamento. Artigo 48. Nas paradas, operação de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, chamado meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados e estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento.
Parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste Código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Artigo 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e o desembarque deverá ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Artigo 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade da circulação sobre a via. Atenção! A definição sobre faixa de domínio. Define-se como faixa de domínio a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais, ou da faixa do recuo, ok? Isso está disposto lá no glossário dos termos técnicos rodoviários, IPR do DENIT de 30/10/2009. Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade de circulação sobre a via. Ou seja, a responsabilidade do condomínio fechado quanto à sinalização e regulamentação das vias, o custo com isso é pago pelo condomínio, mas há de se ter um projeto que deve ser apreciado ao órgão ou entidade de trânsito da circunscrição a qual aquele condomínio pertence, está ali abrangida, ok? A questão dos condomínios nos remete àquela situação, por exemplo, que vimos em aulas anteriores, sobre estacionamento em condomínios, estacionamento em supermercados ou grandes lojas, né? Apesar de serem áreas privadas, seguem o CTB e também são passíveis de fiscalização. O que não alcança o poder público ali, em tese, são as expensas, o custo para manter aquilo ali, tá? Mas os seus projetos devem ser regulamentados e apreciados para apreciação e aprovação do órgão de trânsito daquela circunscrição. Ok? Atenção! Os condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo são consideradas via terrestre, conforme prescreve o artigo 2º, parágrafo único do CTB. Ok? Antes de passarmos às questões, vamos fazer uma revisão somente dos pontos de atenção que nós vimos hoje, tá? Então, eu vou ler novamente para você aqui somente os pare, tá? Somente aqueles pontos de atenção que a gente destaca para você nas aulas, tá bom? Ok? Primeiro pare. Refere-se aos equipamentos obrigatórios dos veículos que estão previstos no artigo 105 do CTB e na resolução do CONTRAN 14 de 98 e suas alterações. É um tema bastante explorado nas provas de concursos e essa obrigação é do condutor do veículo, porém o proprietário também tem a obrigação de manter o veículo devidamente regularizado, conforme estabelece o artigo 257 do CTB. Ok? Não esquece disso. Próximo ponto de atenção. A falta de atenção e cuidados na direção do veículo automotor é uma infração considerada leve, tá? Falta de atenção, ok? E cuidados na direção, conforme o artigo 169 do CTB.
Atualmente, a gente vê muito essas situações em condutores que estão dirigindo utilizando o celular. Então, não é incomum você estar parado num semáforo ou num pare e o condutor ficar parado, mesmo após a via lhe dar condições para prosseguir. E às vezes a gente consegue observar que ele está ali no celular. Tem condutores que dirigem olhando o celular, carro e, por incrível que pareça, motos também. Além de ser uma falta de atenção e cuidado com a direção, é um risco para as pessoas que estão no trânsito, para pedestres, ciclistas, motociclistas e demais, gigantesco, tá? Infelizmente, a sociedade vai precisar rever esse conceito aí com relação à utilização do telefone no, na direção, que, pelo próprio CTB, é proibido dirigir utilizando o celular, tá bom? Vale lembrar que, conforme a Resolução 453 de 2013 do CONTRAN, artigo 4º, inciso 2 do CTB, conduzir motocicleta sem viseira ou óculos protetores é considerada infração leve, tá bom? E aqui fala da viseira, do óculos de proteção especial. Qual é o objetivo aí? Proteger os olhos. Imagine só um condutor de moto ou de quadriciclo que está sem uma proteção para os seus olhos. E uma simples poeira, um simples vestígio de sujeira afeta ali seus olhos e ele perde, porque é involuntário, né? Alguma coisa atinge seus olhos, é involuntário você fechar os olhos para tentar ali conter aquele incômodo. Imagina um motociclista dirigindo a sua moto, conduzindo o seu veículo e isso acontece. A chance de acabar em um acidente é muito grande e é bem grave, tá bom? Condutor e passageiro em motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, para circular na via pública, deverão utilizar capacete com viseira. Ou, na ausência desta, óculos de proteção em boas condições de uso. Recomendo a você, quando for estender o estudo do CTB, tá? Lembrando que a gente não deve se ater apenas ao CTB em si, o que a gente está falando aqui, mas busque ir além, busque inovações que a própria sociedade traz com a revolução tecnológica. Por exemplo, nós temos hoje a figura das motocicletas elétricas, quadriciclo elétrico, que estão aí nas vias, tá? E a depender da potência daquele motor elétrico e da velocidade atingida, o que entra e o que não está abarcado pelo CTB, ok? Fica de olho nisso aí, tá bom? Entender-se por óculos de proteção, e aí define o que é óculos de proteção, aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivos ou de sol. Parágrafo 2º, fica proibido o óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança de trabalho de forma singular, em substituição aos óculos de proteção. Óculos de proteção e o óculos solar e o óculos de grau e aquele óculos de... é um tipo de plástico especial dos EPIs, não são óculos de proteção para efeito do CTB, para efeito do que a gente está falando aqui, tá? Cuidado. Terceiro, quando o veículo estiver em circulação, a viseira e o óculos deverão estar posicionados de forma a dar proteção total aos olhos. Observar os seguintes critérios. Quando o veículo estiver parado, a viseira pode ser levantada, os óculos de proteção podem ser retirados, mas devem ser colocados e posicionados a proteger os olhos assim que o veículo entrar em movimento, tá bom? 2. A viseira deverá estar baixada de tal forma que possibilite a proteção total frontal dos olhos, considerando um plano horizontal, permitindo-se, no caso de capacete, com queixeira, e aí fala sobre essa questão da queixeira e utilização dos capacetes. Capacete modular é aquele capacete fora do tradicional, tá bom? Dirigir ou conduzir passageiro em descumprimento com as disposições do CTB, conforme abaixo. Implicará nas sanções previstas. 2. Utilizando a viseira ou óculos de proteção em descumprimento com o artigo 3º, utilizando capacete não fixado na cabeça conforme artigo 1º do artigo 169 do CTB. Próximo ponto de atenção aqui fala sobre um exemplo de exceções devidamente sinalizadas. São faixas exclusivas para onde normalmente as vias, tá bom? Próximo ponto de atenção. É importante ressaltar que os veículos citados acima de polícia,
ambulância, corpo de bombeiros e fiscalização de trânsito somente gozam de livre circulação quando em serviço de urgência, ou seja, devem estar com a luz vermelha intermitente. Não esqueça disso, tá? Veículos policiais, corpos de bombeiro, ambulância, fiscalização utilizam luz vermelha. E os outros veículos de serviço, por exemplo, utilizam a luz amarelo âmbar, tá? Ok? E aqui a gente explica quais são as utilidades públicas a quais esses veículos de luz amarela âmbar vão atender, tá bom? Próximo ponto de atenção, temos aqui no artigo 40, inciso 4. O uso indevido de luz nos veículos caracteriza infração no artigo 250 do 251 do CTB. É considerado infração de natureza média, mais 4 pontos na CNH. Ok? Condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Ok? Outro ponto de infração. As infrações de atenção. As infrações relativas ao excesso de velocidade e à velocidade mínima deverão estar estão previstas nos artigos 218 e 219 do CTB. A fiscalização de velocidade nas vias públicas está regulamentada na resolução número 396 do CONTRAN, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, conforme o CTB. Ok? Vamos lá para as nossas questões agora, ok? O último ponto de atenção, na verdade penúltimo, fala sobre a faixa de domínio, tá bom? E, por último, fala aqui sobre a questão dos condomínios, tá? As áreas de estacionamento dos condomínios, tá bom? Que eu comentei com você. Vamos lá? Primeira questão sobre CTB. Durante a fiscalização educativa, lembrando que a educação é um ponto muito importante no CTB, tá? É um dos objetivos a serem alcançados, a educação do trânsito com vistas a um trânsito mais seguro e que possa proteger a todos que estão envolvidos ali. Pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos de pequeno porte, médio, caminhões, ok? Um agente de trânsito orienta que todos os usuários de via devem agir de modo a não comprometer a segurança no trânsito. À luz do artigo 26 do CTB, é correto afirmar que, letra A, apenas os condutores possuem deveres gerais de segurança. B, pedestres e ciclistas não se submetem às normas de circulação. C, os usuários de via devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo ao trânsito. D, o dever de segurança aplica-se apenas em vias urbanas. Letra E. O dever de cautela é exclusivo de órgão de veículos automotores? E aí? Letra A, B, C, D ou E? Gabarito? Letra C. O artigo 26 impõe deveres a todos os usuários da via, todos os usuários da via, determinando que se abstenham de qualquer ato que possa constituir perigo, obstáculo ou causar dano ao trânsito, tá? Então, esse apenas aqui ajuda a identificar a questão errada. Aqui está dizendo que os ciclistas e pedestres não se submetem às normas de circulação, está errado. Os usuários devem abster-se de tudo que possa constituir perigo, obstáculo ao nosso gabarito. O dever de segurança é apenas em vias urbanas? Também não. Cuidado com esse apenas, cuidado com esse exclusivo também, tá? Essas palavrinhas são chave e geralmente apontam para questões erradas em provas de concurso, em questões de concurso, tá bom? Segunda questão. Em análise de acidente, constatou-se que o condutor conduzia sem atenção adequada. Segundo o CTB, o condutor, letra A, deve manter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. B, só deve manter a atenção em cruzamentos. C, responde apenas se houver intenção de causar dano. D,
tem dever de atenção apenas em vias urbanas, ou letra E, pode delegar o controle do veículo a sistemas automáticos? Nossa! E aí? Gabarito, letra A. O artigo 28 é clássico em prova de concurso. Requer atenção, mas domínio do veículo sempre é o que diz aqui na letra A, tá bom? Terceira questão. Em via urbana de mão dupla, sem sinalização, o condutor trafega continuamente pela esquerda. Os termos do CTB, essa conduta é, olha que questão interessantíssima, tá? A. Permitida desde que em baixa velocidade. B. Permitida apenas durante ultrapassagem. C. Vedada, pois a circulação deve ocorrer pelo lado direito da via. D. Permitida, se não houver veículos no sentido contrário. E letra E. Livre por ausência de sinalização. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Gabarito? Letra C. Em regra geral de circulação, é o lado direito da via, segundo o 29.1 do CTB, tá? Aqui o gabarito, letra C, ok? Tá bom? Lado direito da via. Quarta. Sobre a responsabilidade entre veículos de porte diferentes, analise. 1. Veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores? B. Veículos motorizados são responsáveis pelos não motorizados? 3. 1, 2, 3. Pedestres são responsáveis pela segurança dos veículos. Está correto que se afirma em apenas 1, 1 e 2, 2, 2 e 3 ou todas. Gabarito, letra B. Artigo 29, parágrafo 2º. O maior protege o menor. O motorizado, o não motorizado. E a 3 é falsa, tá? Gabarito, letra B. Ok? Quinta questão. Em cruzamento não sinalizado, dois veículos aproximam-se simultaneamente. Um vem pela direita do outro. Segundo o CTB, quem terá preferência aí? Letra A. O veículo de maior porte. B. O que estiver em maior velocidade. C. O que estiver pela esquerda. D. O que vier pela direita. E. O que chegar primeiro. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Gabarito, letra D. Questão típica da banca FCC, por exemplo. A preferência é de quem vem pela direita. Tá lá no CTB, vimos isso na nossa aula, tá bom? Sexta questão. Um veículo do SAMU, da área da saúde, com luz vermelha, intermitente ligada, mas sem sirene. E agora? Nessa situação, possui prioridade absoluta de passagem? B. Possui prioridade relativa? C. Não possui prioridade de passagem? D. Possui prioridade apenas em rodovias? Letra E. A prioridade independe de sinais. E aí? Gabarito, letra C. A FCC cobra com rigor luz mais sirene simultaneamente. Sem ambos, não há prioridade. Ok? Tá bom? Questão polêmica. Sétima. Na ausência de passeio público, o pedestre deve circular. E aí? Não tem calçada. Por onde ele vai andar? Pelo centro da pista? B. Pelo bordo da pista no mesmo sentido dos veículos? C. Pelo bordo da pista em qualquer sentido? D. Pelo acostamento, se existir. E. Pelo bordo da pista em sentido contrário ao fluxo dos veículos. Gabarito letra E. Artigo 30 é literal e muito cobrado. Sentido contrário ao fluxo. Ok? Tá bom? Gabarito letra E. Oitava questão. Durante a fiscalização aérea urbana, o condutor é autuado por uso indevido da buzina ao aproximar-se de cruzamento movimentado, alegando que pretendia apenas alertar outros condutores. Não havia risco iminente nem situação de advertência necessária.
De acordo com 41 do CTB, é correto afirmar que a buzina, letra A, pode ser utilizada livremente em áreas urbanas para alertar outros condutores? B, pode ser utilizada sempre que o condutor julgar necessário para sua segurança? C, deve ser usada de forma moderada e apenas para advertência nas hipóteses da lei. E D, é proibida apenas durante o período noturno. E letra E é vedada somente em vias com sinalização específica. E aí, pessoal, qual você marca? Gabarito letra C. A questão cobra a limitação do direito de uso da buzina. No 41, ela não é proibida, tá? Mas ele restringe o seu uso. Deve ser breve, moderada e apenas para advertência, quando necessário a segurança. Alertar por conveniência não é hipótese legal, tá? Ao bel prazer do condutor não é uma hipótese do 41. Nona questão. Em rodovia de pista simples durante a noite, um condutor mantém o farol alto, tá? Acionado de forma contínua ao cruzar com veículos no sentido contrário. Questionado, afirma que a via é escura e que o farol alto melhora sua visibilidade. À luz do CTB, a conduta deste condutor é permitida, pois o farol alto é obrigatório em rodovias sem iluminação? Permitida desde que não haja sinalização proibitiva? C. Vedada, pois o farol alto não pode ser utilizado de forma a ofuscar outros condutores? D. Permitida, pois a segurança do próprio condutor prevalece sobre os demais? E letra E. Vedada apenas em vias urbanas. E aí, pessoal? Respira, pensa, lembra do que a gente estudou agora há pouco e marque a alternativa D. Questão cobre o critério material, não o local da via. O artigo 42 proíbe o uso do farol alto quando houver risco de ofuscamento. A banca explora a falsa ideia de que rodovia escura autoriza tudo o que é incorreto. Tá bom? Ok? 10ª questão. Durante deslocamento noturno em via urbana provida de iluminação pública eficiente, tá? Tá deslocando à noite numa via urbana e a iluminação tá tudo ok. O condutor mantém apenas as luzes de posição do veículo acesas, sob o argumento de que a via está plenamente iluminada e o fluxo é intenso. Em abordagem de fiscalização, o agente de trânsito lavra auto de infração. Ok? Considerando o dispositivo ou o disposto no 40 do CTB, a atuação do agente, essa fiscalização que foi realizada é incorreta, pois em vias urbanas iluminadas o uso de farol baixo é facultativo. B, incorreta, pois as luzes de posição substituem os faróis em áreas urbanas. C, correta, pois à noite o condutor deve manter os faróis baixos acesos, independentemente da iluminação da via. D, correta, apenas se a via não possuir iluminação pública. Ou letra E, incorreta, pois a exigência de farol baixo restringe-se às rodovias. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Você pausa, você respira, você observa, você recorda aí das nossas aulas e marca corretamente a letra C, ok? O artigo 40, inciso 1, é regra objetiva e absoluta. À noite, o condutor deve manter os faróis baixos acesos, independentemente da iluminação da via, ok? Tá bom? Ficou certinho aí para você? Então vamos lá, pessoal. Resolvemos 10 questões dos artigos
26 ao 51 do CTB, tá? Perceba que aqui nós falamos muito e recorrentemente toda a regra que a gente analisa sempre vai, por exemplo, para a questão dos condomínios. Já vimos aqui sobre praias de circulação pública, já vimos sobre em outras aulas vias vicinais, ok? Tá bom? Ah, as regras de trânsito em relação à luz, à buzina, as viseiras para motociclistas, para quem anda de moto, para quem anda de quadriciclo, ok? Lembrando sobre o óculos de proteção especial, que não deve ser confundido com os óculos comuns de sol ou óculos de grau, por exemplo, e até mesmo aqueles óculos de EPIs, aqueles feitos com um plástico ali um pouco mais resistente, tá? Para aqueles trabalhadores que utilizam, por exemplo, em oficinas ou algo do tipo, tá bom? Falamos aqui sobre as regras de condução pela direita, ultrapassagem pela esquerda, tendo cuidado para observar sempre se não tem alguém que já realizando a manobra de ultrapassagem por você, observando se o espaço adiante para a realização da manobra de ultrapassagem é possível no sentido de a distância para a realização da manobra é segura, se não vem um outro carro na direção contrária, tá? Isso é muito perigoso, tá bom? Falamos sobre a iluminação dos veículos de serviço, em especial veículos de polícia, ambulância, corpo de bombeiros, fiscalização de trânsito, que vão usar ali a luz vermelha, tá? E sirene acionados. Pessoal, isso aqui tem que estar os dois acionados, é o que está escrito no CTB, tá bom? Se tiver os dois acionados, eles estão ali com livre circulação, tá? Polícia, ambulância, corpo de bombeiros e a fiscalização de trânsito. Já os outros serviços, como por exemplo, manutenção e reparo de rede elétrica, conservação e manutenção de sinalização, os veículos que estão ali na esquina dando manutenção em semáforos, por exemplo, os veículos de serviço de transporte e coleta de lixo, tá? Não os particulares, mas o que estão a serviço da administração pública, tá bom? Serviço de escolta de valores dos carros forte, tá? Tem essa precedência aí da utilização da luz amarela, âmbar e de passagem também nas vias, tá bom? Transporte de valores, escolta, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu posso revisar aqui para você, tá bom? A questão da ultrapassagem, que nós já falamos. Deixa eu ver o que tem mais no começo aqui. Serviço de emergência, a questão da luz vermelha, alarme, incêndio, rolamento, a questão da quem tem precedência, quem tem preferência numa rotatória, quem está dentro da rotatória, ou seja, os veículos que estão ali chegando para adentrar na rotatória devem dar preferência para quem está dentro da rotatória, a questão da distância de segurança, ok? Frontal, lateral, tá bom? Esses são de sinalização de faixa exclusiva para ônibus. Geralmente tem aquela faixa vermelha ali, que está do lado direito, onde os veículos comuns não devem circular, não devem realizar ultrapassagem, principalmente por estar à direita e por ser exclusivo de ônibus, porque aquela faixa ali foi exclusiva para proporcionar um melhor fluxo do transporte público. E aí a gente pode pensar também, por exemplo, nas faixas, nas ciclofaixas, tá? Que também são identificadas, são ali exclusivas para os ciclistas, ok? Para dar uma maior segurança e também organizar o trânsito, não misturando aí bicicletas com veículos, tá? Nós não podemos realizar ultrapassagem nem circular pelas ciclofaixas, bem como pelas faixas dos transporte público, dos ônibus e vans e veículos nesse sentido, tá bom?
Querido concurseiro, querida concurseira, chegamos ao final dessa aula. Faça a prova, se inscreva, invista em material, invista em prova. Se possível, vá fazer prova em outros lugares, pague ali sua passagem de ônibus, pague ali a sua passagem aérea, rodoviária, fluvial, para ir para outros municípios, outras cidades, outros estados realizar concurso público. Tenha isso como objetivo na sua vida. Se você dormir e acordar pensando em concurso público, você vai passar inevitavelmente e aí um belo dia vai tomar a sua tão sonhada posse. Qualquer dúvida, escaneie esse QR Code e fala comigo no WhatsApp, tá bom? Foi um prazer tê-lo aqui comigo. Fique com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.